De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Sua voz ressoa dentro do peito e diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Sua voz ressoa dentro do peito e diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, mesmo distantes, mas unidos no amor de Deus em nossas vidas. Espero que todos os irmãos estejam bem e vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Antes de mais nada, eu quero já enfatizar que nós teremos oração pelos pedidos de oração logo mais. Então, que os irmãos já estejam preparando os seus pedidos, e anotando os seus pedidos, que nós vamos orar no decorrer do culto. Amém? Então vamos lá. O nosso texto dessa noite, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo de número 130, que diz o seguinte: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos e as minhas súplicas. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te amo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nesse momento nós vamos colocar nossas vidas na presença do Senhor em oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, pelo cuidado que Deus tem por cada um de nós. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas na presença do Senhor nesse momento. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pois sabemos, Pai, que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. Sabemos, Pai, que nada foge ao controle do Senhor, Pai, pois o Senhor é o Criador de todas as coisas, é o Senhor que nos criou. E queremos, Pai, neste momento, colocar nossas vidas na Tua presença, as nossas famílias na Tua presença, Pai. Que o Senhor esteja nos ensinando a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, Pai. Ensine-nos, Pai, a descansar no Senhor em todo momento. Abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos fazer a nossa leitura de contrição. Nós vamos fazer a leitura no texto de Romanos 3, 9, que diz o seguinte. Romanos capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nesse momento, irmãos, nós vamos fazer oração silenciosa. Um momento de cada um estar na presença do Senhor, pedindo oração pelo perdão dos nossos pecados, pedindo a Deus perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Amém? Vamos orar, vamos ter um momento de oração silenciosa. Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Deus, amém. Nesse momento eu te convido, onde é que você esteja, a estar elevando o seu pensamento a Deus, estar orando junto comigo por confissão dos nossos pecados, amém. Pai querido, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus, nós estamos aqui como filhos, Pai, para te pedir-nos perdão pelos nossos pecados, Pai. O Senhor sabe de tudo, Pai. O Senhor sabe de todas as nossas transgressões, de todas as nossas falhas, meu Deus. Mas mesmo assim o Senhor não nos deixa de amar. A Tua graça é maior do que os nossos pecados, Pai. Pois a Tua morte ali pagou o preço, meu Deus, pela qual onde a gente deveria estar, Pai. Te peço nesse momento perdão pelos nossos pecados, Pai. Senhor, venha, meu Deus, restaurar qualquer alma, qualquer ferida, meu Deus, nos meus irmãos, Pai, em mim, Pai, que esteja em aberto, Pai, na qual o pecado insiste em corroer, na qual o pecado insiste ali, meu Deus, em deixar aquela ferida aberta. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, faça cair por terra todos os laços, meu Deus, do inimigo aqui sobre a vida de cada um, Deus. Em nome do Santo Espírito de Deus, Pai. Assim eu te peço, Pai, que a Tua bondade, a Tua misericórdia, assim sempre prevaleça, meu Deus, e sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas, Pai. Isso é uma verdade maravilhosa, Pai. Assim eu te peço e te entrego as nossas vidas diante de Ti, o nosso fardo, diante da cruz. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amados. O texto de Romanos 3, versículo 21 a 25 diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porém não há distinção, pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por teu Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. É Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados. E eu vos declaro, queridos irmãos, estão perdoados todos os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero falar com as crianças. Criançada, você que está junto com seu papai e sua mamãe aí, conosco, louvando ao Senhor neste culto. Durante a mensagem, hoje o seu desenho vai ser sobre Noé. Noé, aquele que construiu uma arca, colocou os animais junto com ele e sua família e ficou lá dentro, vivendo ali muitos dias, até passar o dilúvio, hein? Seja criativo, vou falar de novo, desenhe sobre Noé, ele que foi um super-herói da sua época, Noé e sua família. Vamos lá, vamos cantar uma música? Jesus é o nosso super-herói. Cante comigo. Jesus é meu super-herói, que me conduz em vitória, vive em meu coração, não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é Legal! Legal! Jesus é um super-herói, que me conduz em vitória, vive em meu coração, e não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é Legal! 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 Irmãos, graça e paz, um prazer imenso estar na casa do Senhor aqui, juntos louvarmos ao nosso Deus. E esse convite eu estendo a você. Vem junto conosco aqui, cantar e adorar o Senhor, porque esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem,
e nesse espírito, querido, de adoração e louvor ao nosso Deus, que a gente continua louvando a Ele, dizendo: Senhor, Tu és o único caminho. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. E nós vamos cantar: Jesus, és o único caminho. Porque a gente sabe que em Jesus a gente encontra as respostas necessárias para continuarmos caminhando, não trôpegos, mas no caminho correto. E é esse Jesus que a gente vai clamar. Eu clamo a Ti. Cante conosco. Quando a ilusão desaparece e minha fragilidade é revelada, quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada, quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei pouco, quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou, clamo a Ti, és meu consolo, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, és meu socorro, eu clamo, Tu és
lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou. Clamo a ti, és meu consolo. Eu clamo a ti. Eu clamo a ti, és meu socorro. Eu clamo, tu és aquele que me guarda. Confio em tua palavra, eu não temerei. Diga forte aí no seu coração, desde todo o seu coração. És fortaleza, ele é fortaleza. Estou seguro em segurança, eu não temerei. Eu confiarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, mesmo que o esperado não me aconteça, eu confiarei, descansarei em ti. Eu me alegrarei, descansarei em ti. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Confiarei em ti. Mais uma vez, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Confia no Senhor, espera nele. Confiarei em ti. Tu és Senhor, tu és aquele que me guarda. Confio em tua palavra, eu não temerei, eu não temerei. És fortaleza, minha salvação. Estou seguro em tua forte mão, eu não temerei. Mas confiarei também, eu confiarei em ti. Senhor, nós não vamos caminhar sozinhos, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Confiar no Senhor, esperar em ti e não temer. Tu és o nosso Salvador, tu és aquele que vem em nosso socorro, em nosso auxílio, Pai. Nós entregamos este louvor na tua presença. Continue a ministrar os nossos corações durante todo este culto, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho alguns avisos importantes, irmãos, que os irmãos atentem para estes avisos. O primeiro aviso é sobre os dízimos e as ofertas. Os irmãos que queiram trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, estejam fazendo o depósito na conta da igreja, ou então podem também falar com os nossos tesoureiros da igreja, o Paulo e o Manuel, que carinhosamente vão atender a cada um. Aí fica a critério dos irmãos aí sobre o recolhimento dos dízimos e as ofertas. Outro aviso, os irmãos atentaram aí sobre a nossa campanha de arrecadação de cestas básicas. Nós vamos continuar com essa campanha. Então, os irmãos que queiram contribuir podem doar, trazer na igreja o mantimento ou a cesta. Caso queiram também, podem fazer o depósito na conta da igreja do valor, mas de qualquer forma nós vamos continuar esse mês, no decorrer do tempo, com a nossa arrecadação e a nossa campanha de arrecadação de cestas básicas. E também informar os irmãos sobre a arrecadação dos agasalhos. Os irmãos também que queiram doar roupas e agasalhos,
que estejam procurando a igreja, entrando em contato, trazendo aqui na igreja, ou então entrando em contato com a igreja, que nós carinhosamente iremos atender a cada um que estão com as suas doações. Amém? Senhor Jesus, estou na Tua presença neste momento. Quero, Deus, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. De modo especial, Senhor, quero apresentar a vida do nosso pastor, que estará ministrando a Tua palavra neste momento. Que o Teu Santo Espírito esteja ungindo os seus lábios, ó Deus, o seu coração, para que Ele ministre, Senhor, os nossos corações direcionados pelo Teu Santo Espírito. Usa, Deus, o Teu servo poderosamente, Senhor, neste momento, que ele seja, Deus, instrumento vivo do Senhor, para trazer a Tua palavra aos nossos corações. Fica com Ele, com cada um de nós, Senhor, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco através do Teu servo. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Oi, gente, todo mundo bem? Que bom estar com você aqui, nesse ambiente virtual. Nós estamos saudosos de estar juntos no mesmo ambiente físico, mas vamos ter um pouquinho de paciência, vamos continuar esperando, né? E temos certeza que o Senhor está agindo em nosso meio, amém? Então nós vamos começar essa nova série que vai esses meses de junho e julho, O Salvador. Eu tenho muito no meu coração que o mundo está em busca de um Salvador, mas o mundo não está entendendo que Jesus é esse Salvador, e eu quero conversar isso com você nesses dias. Então vamos ler o texto de Gênesis capítulo 6, nós vamos ver do 1 ao 15 e depois, para complementar, o verso 22. O nosso tema hoje é Noé sem sair da arca. Diz assim a palavra do Senhor: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé:
resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13 metros. Verso 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém, gente? Olha que história conhecida, que texto importante para nós conversarmos hoje, né? Eu queria primeiro mostrar para você como era a família de Noé. Interessante que quando você vai lá para o capítulo 5, você vê o pai de Noé, que era Lameque, no verso de número 28 do capítulo 5. O avô de Noé era Metusalém, e olha só quem era o bisavô de Noé, ninguém mais, ninguém menos que Enoque, o primeiro homem que andou com Deus. E todos os dias de Enoque ele andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte, de tanto que ele andava com Deus. Noé era bisneto de Enoque, e essa família, ela fazia parte da linhagem dos filhos de Deus, e era uma parte importante e uma parte dessa família de Deus que era fiel a Deus. Mas haviam outros filhos de Deus naquele tempo, mas parece que todos eles, ou pelo menos muitos deles, apostataram da sua fé. Logo ali no início do capítulo 6, quando nós lemos, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e casaram com elas, mas elas eram da descendência de Caim e era de uma família totalmente corrompida, uma família que não seguia mais os caminhos do Senhor. E esses filhos de Deus, quando casaram com as filhas dos homens, também se afastaram da linhagem dos filhos de Deus. E essa foi uma grande apostasia que aconteceu na família de Noé. É interessante que lá no Novo Testamento, Paulo, ele nos afirma sobre o perigo de nós nos afastarmos de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele fala algo muito importante que hoje em dia nós não temos dado mais ouvidos. Nós achamos que é uma palavra obsoleta, que é uma palavra que a gente tem que olhar com reservas, mas não. Paulo, ele fala o seguinte: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. E o que aconteceu aqui na família de Noé foi exatamente o contrário do que Paulo está falando. Os filhos de Deus se misturaram com filhas da corrupção, e eles se afastaram completamente da linhagem de Deus. E Deus, vendo isso, falou que o ser humano teria os seus dias abreviados para 120 anos. Se você olhar no capítulo anterior, capítulo 5, você vai ver que a humanidade morria lá por volta dos 900 anos, um pouquinho mais, quase chegando a 1000 anos. Então nós vemos que quando era o período de Adão e Eva, o homem tinha toda a eternidade a seu dispor. Depois do pecado, foi diminuindo a quantidade e a qualidade de vida humana, foi reduzido para menos de 1000 anos.
e agora está sendo ainda mais reduzido para 120 anos. E o final de toda a corrupção, todo pecado, toda iniquidade contra Deus será a morte. E nós vamos ver aqui um contraste entre Noé e esses outros filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens, o contraste da família de Noé com essas outras famílias que não andavam mais segundo a linhagem dos filhos de Deus. É interessante como Noé é descrito um homem justo, um homem íntegro. Ele alcançou graça diante de Deus, quer dizer, ele era da família, da linhagem dos filhos de Deus e era fiel em todo o seu caminho. Mas os demais seres humanos, incluindo outros homens da linhagem dos filhos de Deus, eles se corromperam. Lá no verso 5, nós vemos que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. Lá no verso 12, nós lemos que Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, todos os seres vivos, não só os seres humanos, haviam corrompido o seu caminho na terra. A maldade se multiplicou, todo ser vivente pecou contra Deus, se afastou do caminho do Senhor, não havia mais o temor de Deus nos corações. Mas Noé contrastava com isso. Noé não era assim. E isso em parte porque Noé, ele tinha como diferencial o andar com Deus. Verso 9, finalzinho, Noé andava com Deus. Eu disse que Noé, ele era bisneto de Enoque, e Enoque andava com Deus, e porque andava com Deus, Enoque não viu a morte. E Noé, seguindo os passos do seu bisavô, agora Noé também, ele andando com Deus, ele vai ser liberto da morte, da ira de Deus, porque ele era fiel em seus caminhos. É importante nós entendermos o que é esse verbo andar. Abra comigo a sua Bíblia, lá em João, capítulo 17, verso 3. Eu vou tentar explicar para você a importância desse andar a partir de um conceito de Jesus sobre vida eterna. Quando Jesus diz assim, eu vou ler o finalzinho do capítulo 2, do versículo 2, que diz assim: a fim de que Ele, e esse Ele é o próprio Senhor Jesus, conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus, mas nós temos que ter cuidado nos nossos dias quando falamos sobre conhecer a Deus. Talvez conhecer a Deus não seja o que você está pensando. Conhecer a Deus não tem a ver com você saber tudo a respeito de Deus. Não tem a ver com você conhecer todas as informações. Não tem a ver com você conhecer todas as teologias, ou como os pastores fazem, né? A teologia sistemática, todos os versículos sobre Deus, você ler, você memorizar, você decorar, e aí você entender aqui e você achar, eu conheço Deus. Porque a palavra no grego que está traduzida como conhecer para nós, ali no verso 3 do capítulo 17 de João, ela está mais para um conhecer por experimentar, ou por ter experiência, e é uma experiência que você adquire com um convívio. Então, conhecer a Deus e conhecer a Jesus não é saber as informações corretas sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, mas é você experimentar, viver bem perto deles, em comunhão com eles. É isso que é esse experimentar. Conhecer é ter
vida eterna, porque você mantém e desfruta de forma ininterrupta a sua comunhão com Deus. E é isso que Noé fazia. Noé tinha uma ininterrupta comunhão com Deus e ele desfrutava dessa comunhão com Deus. E para tudo isso, o verbo usado em Gênesis 6 é: Noé andava com Deus. Isso é conhecer a Deus. Só conhece a Deus hoje quem conhece Jesus, quem tem comunhão com Jesus. E Noé, ele tinha a perspectiva da eternidade, porque ele andava com Deus. E andar com Deus é ter uma perspectiva da vida eterna. Amém, gente? E algo muito importante que Noé fez foi obedecer a Deus. Em especial no verso de número 22 do capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver que Noé, ele fez tudo conforme o que Deus havia lhe ordenado, e assim ele fez. Gente, olha só que importante isso aqui que eu vou falar para você. Noé não precisou inventar a arca. A arca não foi um projeto de Noé. A arca foi um projeto de Deus. Tanto que Deus, ele entregou toda a planta para Noé. Noé, você vai ter que fazer assim. Se você ler dos versos 14 ao 21, você vai ver que está descrito como Noé tinha que fazer a arca, né? Noé obedeceu, Noé construiu. Por isso que eu sempre falo, fé é verbo. Fé é verbo, é ação. Fé é obedecer, e Noé obedeceu a palavra de Deus, construindo a arca, não de qualquer jeito, mas do jeito, a forma estabelecida por Deus. Ele obedeceu, e ele mostrou que confiava em Deus, e porque ele confiava em Deus, ele glorificou o nome de Deus, porque ele entendeu que o plano de Deus era muito melhor do que qualquer plano que ele pudesse vir a ter para tentar se salvar. Glorificar a Deus é um termo que muitas vezes nós não entendemos, mas glorificar a Deus é isso, é fazer tudo o que Deus mandou, crer que esse é o caminho de Deus, é a coisa certa a ser feita. E glorificar a Deus é ser abençoado simplesmente porque você obedeceu e fez tudo o que Deus falou para você fazer. É assim que nós glorificamos o nome de Deus. E Noé, ele experimentou essa bênção da obediência, essa bênção que os obedientes a Deus recebem. E em especial, ele recebeu como bênção o não enfrentar a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, os filhos do homem, a linhagem dos filhos dos homens. É interessante que Paulo, ele ensina que obedecer à vontade de Deus nos leva a ter uma experiência profunda, uma experiência maravilhosa, nos leva a experimentar como essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Então, experimentar os benefícios da vontade de Deus é conhecer a Deus. Experimentar esses benefícios da vontade de Deus é antecipar a eternidade. Eu começo a ter a eternidade não depois da morte, mas antes que a morte me alcance. Eu começo a viver essa eternidade na minha vida. Obedecer livrou Noé da ira de Deus sobre o pecado e fez de Noé um homem que tinha a eternidade em perspectiva.
Amém, gente? Então agora eu quero conversar com você sobre o nosso mundo. Como nós, lendo esse texto da Palavra de Deus, nós vamos trazer para a nossa experiência hoje. Em primeiro lugar, como é o mundo que nós vivemos hoje? Não é um mundo muito semelhante ao mundo do tempo de Noé, mergulhado em corrupção, um mundo de maldade, um mundo de violência, um mundo de mentiras, né? É exatamente como no tempo de Noé. Olha só o que Jesus falou. E eu acho interessante que Jesus, lá em Mateus 24, ele faz uma linha do tempo. Eu imagino que Noé, a vida de Noé, ocorreu uns 4.000 anos antes do tempo de Jesus, e agora nós estamos olhando de Jesus para cá mais 2.000 anos, e se a volta do Senhor Jesus estiver perto como nós realmente esperamos, Jesus está falando algo maravilhoso para nós. Olha só os versos 37 a 39, Jesus diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E nós estamos vendo como era nos dias de Noé, a humanidade está desse mesmo jeito hoje. Não é interessante nós vemos isso, gente? Nós vivemos também um tempo de apostasia. Eu perguntaria para você, o que você acha? Vivemos um tempo de apostasia ou um tempo de contraste entre os cristãos e as pessoas que não seguem a Deus, que são iníquas? Olha só, Mateus 24, 12, Jesus afirma o seguinte: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus afirma que por causa da maldade, muitos vão perder o amor, né? O amor de Deus. E hoje nós vemos muitos cristãos, ou que pelo menos se dizem cristãos, mas sem amor. Sem amor às vezes nem mesmo para Deus, ou sem amor para o próximo. Basta você olhar, se você tem rede social, abrir no teu Facebook, abrir no Facebook de algum pastor, algum líder cristão, evangélico, que tem alguma posição que ele sustenta, e você olhar os comentários e você vê como tem gente que se diz cristão, mas trata o irmão como inimigo porque ele não abraça as suas causas, os seus pensamentos, e nós deveríamos nos tratar com amor. Paulo nos ensina que devemos tratar o nosso irmão como sendo superior a nós mesmos, né? Mas o que nós vemos hoje entre os cristãos é uma vergonha, nós nos tratando como inimigos porque o outro pensa diferente de mim. Não convém que seja assim, mas isso aponta para o fato que o amor de muitos está esfriando. Olha só o que Paulo alerta para a gente lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É importantíssimo a gente estar atento a isso. Paulo fala o seguinte: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe deles. Não está descrevendo o nosso mundo, gente? Está descrevendo o nosso mundo. Numa outra tradução aqui a gente vê assim que até desobedientes aos pais. Quantos filhos hoje são realmente obedientes aos pais? Começa às vezes em casa. E é por isso que nós somos chamados para andar com Deus, andando com Cristo. Nós somos chamados para andar com Jesus, como Noé andou, como Enoque andou. Nós também somos chamados para andar, estar em Jesus para produzirmos frutos próprios da família, da linhagem dos filhos de Deus, que continua hoje por meio da igreja de Cristo Jesus na terra, olha lá Gálatas capítulo 5, versos 19 a 24, você vai ver, vai aparecer aqui na tela esse texto, obras da carne e fruto do Espírito, Eu diria para você que obras da carne são descritas como frutos próprios das famílias da linhagem dos filhos dos homens, de pessoas ímpias, de pessoas más, pessoas que negam a Deus. Mas o que deveria ser o fruto do cristão ou daquele que anda com Cristo? Deveria ser o que está a partir do verso 22, o fruto do Espírito. E aí nós teríamos um perfeito contraste entre o que nós vivemos e as pessoas que não andam com Cristo vivem. Há esse contraste na sua vida hoje? As pessoas reconhecem na sua vida que você é diferente delas? Ou você vive quase que como elas? Olha as obras da carne, Alguém que anda com Jesus não pode ter isso: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Nós temos que ter uma vida que contrasta. Fomos chamados para andar com Jesus, para contrastar com tudo isso e fazer a vontade de Deus. Nós vimos que Noé se esforçou tanto para fazer a vontade de Deus e ele fez. Só que Noé fez a vontade de Deus até um certo ponto, Se você abrir em Gênesis capítulo 9, verso 21, você vai ver que Noé, ele também acabou caindo em tentação, bebendo do vinho, embriagou-se. Acabamos de ler, obra da carne, bebedeiras. Noé embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda, foi escândalo para os seus filhos. Então, por isso que Deus falou que o ser humano ele não era perfeito nos seus caminhos, e que o ser humano teria sua idade abreviada, sua condição de vida abreviada para 120 anos. Esse texto de Gênesis 9, 21 mostra que nenhum ser humano, nem eu, nem você, isso aponta para nós, nenhum ser humano é perfeito o suficiente para Deus. Mais cedo ou mais tarde nós falhamos, somos falhos mesmo, mas é aí que nós precisamos lembrar de Jesus. Jesus
dentro desse diálogo que nós estamos tendo, Jesus é o verdadeiro, é o maior Noé. Jesus, ele é aquele que veio para cumprir toda a lei de Deus. Noé fez aquela arca conforme Deus mandou, mas Jesus foi além, porque não foi achado nenhum pecado em Jesus. E para fazer completamente a vontade de Deus para a sua vida, Jesus ainda levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas iniquidades. Eu e você nessa história de Noé talvez fôssemos comparáveis mais aos filhos de Deus da linhagem de Enoque, de Noé, que se desviaram dessa linhagem e foram e se juntaram a pessoas más que não queriam saber de Deus. E Jesus, vendo isso em nós, levou toda a nossa maldade, iniquidade, tudo que manchou a nossa vida, levou sobre si, carregou sobre si, Ele pagou por nós o preço dos nossos pecados. E agora, em Jesus, nós temos aquele que anuncia para nós a salvação. Jesus é o nosso Salvador. Nós não vamos mais estar lado a lado daqueles que não seguiram o caminho de Deus e por isso estão debaixo da ira de Deus. Nós agora ouvimos Jesus nos chamar: olha, eu quitei tudo, você pode voltar para casa, você pode voltar a fazer parte dessa linhagem da família dos filhos de Deus. Jesus é a porta da arca e essa porta ainda está aberta e Jesus está nos chamando pelo nome: venha você, tu e tua casa, venham até essa arca, venham até essa porta que é Jesus. Jesus está nos chamando. Jesus, Ele tirou de nós tudo que nos impedia para nós podermos ir até a salvação de Jesus Cristo. Noé, ele construiu uma arca que não foi planejamento dele, foi um plano de Deus. Mas olha o que Jesus fez e o que está escrito lá em João 14. Olha que lindo, gente. Jesus foi além de Noé. Noé construiu uma arca, orientado por Deus, mas olha o que Jesus fez: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejam vocês também. Amém. Aleluia. Em Apocalipse nós vemos que Jesus, Ele não construiu uma arca, mas Ele preparou para nós toda uma cidade, e nessa cidade há um jardim central que passa o rio de água viva de Deus e que vai até o trono de graça e glória do Pai Celeste. E é para este lugar, para essa cidade nova, onde não haverá mais dor, nem medo, nem coisa ruim nenhuma maldade, nenhuma violência, nada mais disso existirá. É para lá que nós seremos levados por Jesus. Todo aquele que ouvir a voz de Jesus e entrar pela porta, que é o próprio Jesus, fará parte dessa linhagem dos filhos de Deus e será salvo por meio de Jesus. E Jesus será o seu Salvador verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje esse Jesus está chamando você. Hoje esse Jesus está chamando a sua família. Hoje Jesus está chamando você pelo nome. Venha sem demora, antes que a porta se feche. Quando ela fechar, aí já era, aí já foi-se todo o tempo
mas hoje ainda há salvação para você. Entregue a tua vida ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, alívio, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Agora, irmãos, conforme mencionado, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Os irmãos anotaram nos papeizinhos aí. Então vamos colocar os nossos pedidos, as nossas súplicas na presença do Senhor. Ó Pai, aqui estão, Pai, os nossos pedidos de oração, Pai, as nossas súplicas, pois nós sabemos, Pai, que antes de escrevermos, Pai, os nossos pedidos nesses papéis, o Senhor já conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos sonhos, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, conforme a Tua preciosa vontade, a atender a cada pedido, Pai. São clamores por enfermidades, clamores por pedido para abertura de vagas de emprego,
pedido de libertação de familiares. O Senhor conhece, Pai, os nossos sonhos. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades. E nós também, Pai, entendemos que o Senhor, Pai, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é um Deus que atende os nossos pedidos. Então, Pai, te pedimos, atenda, Pai, os nossos pedidos conforme a Tua preciosa vontade, Pai. Te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que bom você ter participado do culto conosco, cantado, orado, meditado na Palavra de Deus. E agora nós vamos ser enviados para sermos abençoados e abençoadores do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito